Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom ter você aí, especialmente porque nós estaremos agora dialogando sobre um assunto bíblico. E eu acredito que Deus tem um propósito quando te traz até esse link para que você possa acompanhar o diálogo que nós vamos manter aqui. Por isso eu te peço, fique, nos acompanhe, siga todo esse programa e, se possível, compartilhe esse link nas tuas redes sociais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o fundamento do governo de Deus. Eu estou aqui com um casal de amigos, nós somos todos membros da Igreja Adventista Central da cidade de Alfenas. Eu sou o Paulo Henrique de Souza, esse é o Lúcia e essa é a sua esposa Larissa. Pela graça de Deus, na sua companhia, nós queremos ter um momento agradável para conversarmos um pouquinho sobre o único e também, digamos assim, o que jamais deveria ter deixado de existir na Terra, que é o governo de Deus. Infelizmente, houve momentos na história da raça humana que ela preferiu abrir mão disso. E ela errou porque o fundamento do governo de Deus é o amor. Né? Mas para começar, vou pedir, Lúcia, faz uma oração para a gente, pedindo que Deus e o Espírito Santo nos guiem. Amém. Vamos orar. Bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar compartilhando a Tua palavra. Amém. Também Senhor. muito obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco e que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, Pai, e que nós possamos entender um pouco mais sobre Ti. Amém, Por Senhor. isso que lhe peço a Sua santa presença aqui no nosso meio e que o Senhor possa estar com cada um que está assistindo também, ó Pai. Que eles possam estar entendendo o que o Senhor tem para passar para nós. Por isso que eu lhe peço, Pai. em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nosso verso áureo aí, o verso tema, se encontra no Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, quem está nos acompanhando aqui já percebe que nós temos aí alguns elementos que vão acompanhar o nosso diálogo. O primeiro elemento é que, infelizmente, o diabo, para aqueles que conhecem a Bíblia e acompanham, e sabem que a Bíblia, se você quiser, eu te dou a prova aqui, eu li o verso 17, eu vou ler para você o verso 9, olha. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, por isso que eu estou dizendo, que é o diabo. Então, o diabo vai perseguir a mulher. A mulher é o símbolo de igreja. E qual igreja? Qual é esse restante? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus, que são os de Deus e não os do homem. Os de Deus que ele, inclusive, escreveu na pedra, para deixar claro que não mudavam. E esse poder vem contra eles, por quê? Porque eles são os únicos que tentam manter na terra o nome de Deus e a sua vontade como ela deveria ser seguida e obedecida. Ele quer tirar, porque infelizmente, através da obra do engano, ele tem levado aqueles que se dizem cristãos a fazerem tudo aquilo que eles imaginam que fazem certo, mas que em nada está de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, vocês veem o ponto que chegou essa luta entre o bem e o mal, aonde pessoas que pensam servir a Deus estarão seguindo no caminho do engano e muitas vezes, engrossando as fileiras daqueles que vão perseguir o remanescente, que é justamente os que vão guardar a doutrina pura e, como dizia Martinho Lutero, só a Escritura. Não sei que comentário vocês gostariam de fazer, mas fique à vontade para nós iniciarmos aí esse assunto. Pode? Então vai, Larissa. O centro desse conflito entre o bem e o mal é a adoração. Sim. E o sábado, ele vai ser o caminho certo. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E vão buscar essa verdade, E vão buscar essa verdade. E o que eu vejo também é que quando a palavra de Deus fala guardar os mandamentos, a fé em Jesus, não quer dizer que seja todos os mandamentos, sabe? Porque muitas pessoas guardam a maioria deles, é focado total. Mas Satanás sabe que quando você erra em um, você é culpado em todos.
Então ele não precisa. Tiago já fala todos. isso, né? Sim, Isso. quem Tiago, tropeçar. Ele Quem não tropeça precisa. em um é culpado Culpado de por todos. Isso, ele não precisa te tirar todos. Ele conseguiu fazer você cair em um, você já é culpado em todos. Assim, né? Como o programa é dinâmico, vocês me perdoem aí, nós não vamos editar isso, não. Mas eu vou perguntar, Tiago, não dá para você subir um pouquinho a temperatura, que eles estão de camisa, eu tô achando que tá frio. Né? Porque vocês sabem, nós estamos aqui no estúdio fazendo o estudo, né? Então é uma coisa dinâmica, que é para que vocês tenham o melhor de nós. Mas tá bom para você, Lúcia? Tá bom, Larissa? Uhum. Então não, Tiago, pode deixar, vamos seguir. Né? Mas é isso aí, programa ao vivo é isso, tá bom? Mas vamos lá então, né? Mas aí os cristãos podem dizer, mas por que ela falou essa questão de sábado? Bem, eu vou convidá-lo a ler comigo Apocalipse capítulo 11, verso 19. Diz assim, ó: abriu-se então, dentro dos eventos finais, né? Quando a Terra estiver vivenciando situações sobrenaturais, fora dessa normalidade. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Veja, vão estar acontecendo, caindo pragas, vão estar acontecendo assim eventos sobrenaturais que vão fugir a esse padrão da física, esse padrão físico, né, que hoje é sob o qual nós temos vivido. E repare que entre esses eventos, todos os habitantes da terra que estiverem vivos vão olhar para o céu. No céu eles vão ver o santuário daquele que Moisés tirou uma cópia para fazer aqui na terra e que não existe mais. E onde o Senhor Jesus hoje ministra como nosso sumo sacerdote e advogado. E quando for visto esse lugar, Deus vai destacar algo nele. Ele tinha várias componentes, mas o que vai ser destacado? A arca. Aquela arca que os levitas deveriam transportar sobre os ombros. E dentro da qual ficava o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, como Deus escreveu na pedra, e não como foi reescrito pela igreja no catequismo, por exemplo. Sim, foi mudado, Sabe? né? A lei de Deus. Aquele que no seu 4º mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E não como está escrito na nova lei humana, né? Guardai domingos e festas. Que a maioria dos protestantes guardam porque aprenderam dessa forma, mas que não admitem. E aí tentam justificar dizendo, não, mas a gente guarda o domingo porque é o dia que Jesus ressuscitou. Ele nunca pediu que isso fosse feito. E eles acreditam também que na cruz Jesus aboliu. E Deus vai mostrar agora que não, né? Vai mostrar. Aliás, foi o que ele disse. Ele falou, eu não vim fazer o quê? Eu não vim abolir. Eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Cumprir. Eu vim mostrar para vocês que não vai mudar nem um i, nem um tio da minha palavra antes que tudo se cumpra. E ele fala, né? Não é? Mesmo que o céu e a terra passem, a minha palavra não passará. Não passará. E você percebe que João, quando ele viu ele viu a arca e ele viu os 10 mandamentos, né? Sim. Isso significa que a lei ela não passou, ela perseverou mesmo Jesus tendo morrido, a lei permaneceu. Com uma condição, né? Sim. Não é ela que nos salva. Não. Mas ela serve como um espelho para nos mostrar aonde estamos falhando. É porque se amamos a Deus, o que ele falou? Se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Então, mas espera aí, mas o que é então a sua vontade, Senhor? Nós somos salvos pela fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez. Mas a nossa conduta de vida tem um parâmetro. Qual que é o parâmetro? É para isso que a lei serve. Para mostrar se a minha vida, então, está de acordo com esse parâmetro. E a gente vai ser julgado mediante a lei. E aí sim. Porque a gente precisa desse parâmetro. Ela não é a nossa porta de entrada no céu. Mas, infelizmente, ela é o parâmetro que Deus vai usar para nos julgar. Né? E também uma questão, até estava conversando com a Larissa, na hora que a gente estava estudando, sobre os 10 mandamentos. Até Moisés, a gente não vê nenhum sinal da lei. Né? Sim. Do não matarás, não furtarás, essa questão da lei, sabe? E quando Deus ele prescreve, né, a lei na tábua de pedra, o interessante é que ele fala do sábado como
uma lei que já existia e todo mundo já conhecia. Porque ele falou, lembra-te, né? Entendeu? Então, sim, o restante da lei, Deus vê a necessidade de levar ali aquela hora, né, escrever ali, só que o sábado já era algo nítido. Então, sim, ele só pôs, lembra do dia de sábado para guardar e santificar. Porque esse mandamento, acredito que seja o primeiro que ele deu, né? Ele fez a humanidade, fez a terra, a humanidade, o homem, a mulher, e ali ele, terminando a criação, capítulo 2, fala, havendo Deus, verso 2, falando, havendo Deus terminado o 7º dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então, foi o primeiro mandamento. Por isso que em Êxodo, ele fala, lembra-te. Por quê? Porque ele já havia falado. E nós o adoramos porque ele é o Criador. Ele é o Criador. O sábado está aí por causa disso. Não porque o sábado é diferente, ele é especial. Sim. Mas porque ele serve como um memorial de que nós não somos obra do acaso. Nós tivemos um Criador que nos fez a sua imagem e semelhança. Verdade. E por isso nós devemos cultuá-lo. E aliás, né? Porque é sempre aquele discurso de que não, mas isso é Velho Testamento. Então, o último apóstolo a morrer foi João. Sim. Na sua carta em 1 João, não o Evangelho, né? Capítulo 5, verso 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, qual é aqui, né, o amor de Deus? Que nós guardemos os seus mandamentos. Ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. Se nós dermos o coração para Deus, será um prazer fazer a sua vontade e ser obediente. Por prazer. Para ser salvo, nós só precisamos aceitar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nos arrepender do pecado e confessar os nossos pecados. Para ser salvo, nós só precisamos disso. Mas o prazer de saber que fomos salvos é justamente fazer a vontade de Deus que se expressa na sua lei. Né? Paulo, eu ouvi uma frase, sabe, de pastores, falava assim, quem tem a certeza da sua salvação, levanta a mão. E talvez as pessoas ficavam com medo, né? Com medo e tal. E hoje eu descobro que eu tenho a certeza da minha salvação. Sim, o Senhor Jesus já morreu na cruz. Morreu, ele já salvação morreu. Já é minha. Sim. Só basta eu aceitar. Né? E quando eu aceito, eu vou buscar andar como ele me pede. Né? Eu vou ter esse cuidado com os 10 mandamentos, porque é ele que me leva mais perto de Deus. É ele que me aproxima ao caráter de Deus, né? A ser mais semelhante a ele. Aí as pessoas vão dizer assim, mas por que os adventistas falam tanto do sábado, né? Ora, porque infelizmente só foram 2 os mandamentos que foram reescritos no catequismo, né? E a questão das imagens, o mundo protestante já entendeu que tem que ser retomada. Que a palavra disse, não farás para ti imagem de escultura. Mas, infelizmente, o mundo protestante, ele não retoma o quê? O dia que Deus pediu. Ele continua santificando o domingo, pedindo que o domingo seja declarado, agora com essas questões climáticas, né? Eles estão aí defendendo, inclusive vocês viram, né? Nós já tivemos, acho que foi em 2023, uma reunião dos líderes mundiais com o Papa para instituir o Dia da Família. E eles estão pensando fazer isso em que dia? No domingo. No domingo. E devagar eles vão transferir para o domingo uma sacralidade que a Bíblia nunca transferiu e a Bíblia sempre se reportou a ele como o primeiro dia da semana. A Bíblia só transfere sacralidade para o sábado, para o 7º dia. Sim. Por isso que nós batemos às vezes nessa tecla. Não é que o sábado é maior que os outros mandamentos, mas o fato é que a cristandade tropeça em 2. Alguns tropeçam no segundo, não farás para ti imagem de escultura. Né? Eles vão lá e tropeçam nesse mandamento. Outros tropeçam nesse 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Não, hoje é para guardar o domingo, não é para guardar o sábado. Então nós estamos tentando fazer o quê? Trazer para a cristandade a lembrança daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a sua vontade. Porque os 10 mandamentos ele começa, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Veja, na média geral, nós temos não matarás, não furtarás. Nós temos
seguido, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, nós temos seguido. Mas nesses nós temos caído. E, infelizmente, os cristãos não se aperceberam o quê? Que é justamente esse que aponta para Deus como Criador. Ou seja, o dono desse mundo. Porque lá na tentação do Senhor Jesus, o que o diabo falou para ele? Tudo isso te darei. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Isso aqui é meu. Quando ele tenta combater o sábado, ele está tentando combater o quê da mente humana? A lembrança de que tem um Criador e um dono. Sim. Porque ele quer dizer que é ele que é o dono. Tanto que quando ele foi lá no céu, ele chegou no céu na reunião que é narrado no livro de Jó, como representante da terra. Deus perguntou, de onde você vem? O que ele falou para Deus? De passear e rodear pela terra. Ora, essa frase do hebraico, lá do idioma deles, é uma frase que diz mais do que isso. Quando você lê a história da criação, o que fala que Deus fazia no final do dia? Ele passeava pelo jardim do Éden. O que eles queriam exprimir com essa frase? O dono vinha ver como é que estava a sua propriedade. Quando ele responde para Deus e Moisés escreve, né? O livro de Jó foi escrito por Moisés. Moisés escreve que ele responde assim, de passear e rodear pela terra. O que ele está querendo dizer para Deus? Aquilo lá agora é meu, tá? O Adão me entregou quando ele pecou. E por isso é que ele combate. Não porque o sábado é isso e aquilo. Não porque a lei salva. Nós só queremos que os cristãos entendam. O sábado nos remete ao Criador, ao verdadeiro dono. Enquanto que ao combater o sábado, nós vamos ficando sujeitos sem perceber que o inimigo está então reivindicando o planeta para ele e nós estamos concordando. Não, é seu, sim, verdade. Você pode até mandar trocar o dia de guarda e nós estamos aceitando. E o sábado é o sinal de Deus, né? Deus deixa claro, né? Que é o selo de Deus e que Deus deseja colocar na nossa mente, por frontal, né? E botar no nosso coração, né? Fazer com que a gente ame guardar os mandamentos, né? Ame estar no sábado com Ele, né? Abdicar das coisas terrenas e viver para Cristo, né? Porque o sábado, muitos conhecem os adventistas, porque é aquele povo que não faz nada. E não é, a gente faz muita coisa. Nós fazemos evangelismo, a gente faz doação de sangue, a gente faz arrecadação de alimentos, de roupas. Então a gente faz muita coisa e as pessoas muitas vezes desconhecem, né? Então a gente... Só que tem uma coisa, né? Se no sábado, você que é o nos dia assiste, de fazer o bem, né? Se no sábado você vê um crente andando na rua com uma Bíblia, você sabe de que igreja ele é. Se no domingo você vê um crente andando com a Bíblia, você não sabe de que igreja que ele é. É verdade. E aí eu quero te convidar a ler comigo Ezequiel 20, verso 20. Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Observa? Deus está deixando claro que o sábado é um sinal de ligação entre ele e o seu povo. Por isso que é fundamental e por isso que o inimigo tem combatido e ensinado erroneamente aos homens, não que agora a gente guarda o domingo, porque é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Nunca foi isso pedido na Bíblia. E a lei de Deus demonstra o caráter dele. E mostra que ele traz essa base moral para toda a humanidade, né? Só que o inimigo, né? Ele odeia, né? Tudo. Sim, ele não quer, né? Ele não quer que as pessoas guardem o sábado, porque saberão que Deus é o Criador. E sabendo que Deus é o Criador, ele vai perder o domínio, né? Ele vai perder o território dele. Então, as pessoas que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus... Se tornam propriedade de Deus. Se tornam propriedade de Deus. Vão ter o mesmo sentimento de Cristo, né? E no verso 12 ainda do capítulo 20 de Ezequiel diz assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. E olha que importante essa frase, meu amigo, que você nos acompanhe, minha amiga. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Veja, a palavra diz, não há justo nem sequer um, porque todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Então quem que nos santifica? É Deus. Sim. E o sábado é um sinal de que é Ele que nos santifica. Porque Ele falou na palavra, gente, sem mim, nada podeis fazer.
E em né? Gênesis capítulo 2, eu já até li, no verso 3, fala assim, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Então, aquelas pessoas que guardam esse dia também são abençoadas e santificadas. Sim. Então, são duas coisas que aqueles que obedecem ganham de Deus. Agora, se Deus tem um sinal, né? Não é só ele que tem um sinal. É justamente. A besta também tem. Apocalipse capítulo 12. Se nós podemos ler aqui o verso 12, diz o quê, né? Que infelizmente, o que aconteceu? O diabo desceu até a terra, né? Verso 12 de Apocalipse diz: por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais. Mas aí diz o quê? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí no verso 17 diz o quê? Que ele vai pelejar, que nós já lemos no começo, contra a mulher, contra os seus restantes, o seu remanescente, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Mas aí então, Paulo, você falou que tem um selo. Olha, eu estou dizendo que ele foi expulso, ele veio para a terra, isso é lamentável. Ele persegue os que guardam os mandamentos de Deus, porque ele também tem os dele. E isso a gente vê logo em seguida, né? Capítulo 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada nação, tribo, língua e povo. E o duro que ele deu, né? E essa autoridade veio por quê? Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação da terra. Ou seja, eles, quando não aceitaram os mandamentos e a verdade de Deus, até o nome foi o quê? Riscado do livro da vida. E se não está lá, vai estar numa outra relação. E se a gente continuar lendo aqui o capítulo 13 ainda, diz assim o verso 16 em diante: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhes que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome da besta ou o seu nome, o seu número. Veja, então ele tem uma marca. Sim. Né? E essa marca vai ser a contrária àquela que Deus deixou. É verdade. Vai ser a que ele está deixando, né? É justamente. A gente vê, né, em Daniel fala que esse poder religioso, né, ele cuidaria de mudar os tempos e as leis. Né? E a gente vê que o único mandamento que tem como tempo é o sábado. O quarto, né? O quarto mandamento. É o único que fala de tempo, né? É o único que fala de tempo. Então, ele falou que ele ia mudar os tempos e as leis, e essa lei, né, foi mudada por Constantino, né? Aqui, Constantino, ele modificou, né, essa lei de Deus. No dia 7 de março de 321, ele proclamou o domingo como dia de descanso. E ele teve como objetivo organizar o calendário mensal. E ali, o domingo, ele era adorador do sol. Então, ele colocou o domingo como dia. Foi o jeito dele manter a adoração do sol, se fingindo cristão. Né? Sim. E aí, o que acontece? A igreja, naquele período, começou a se apostatar, e aí, com o imperador apoiando, né, se tornou aí o primeiro papa, né? Sim, porque quando o Império Romano percebe que a situação na Europa estava caótica e era muito mais estável e seguro no Oriente, ele então se divide em dois e mantém Roma como uma capital, mas elege Constantinopla como uma nova capital. E eles pegam toda a nobreza, né, toda a realeza, e vão para Constantinopla, que era mais seguro, porque Roma não era mais segura com as invasões bárbaras, né? E para preencher esse vácuo de poder que fica, que Justiniano faz? Ele manda um decreto para Roma avisando: olha, eu estou em Constantinopla,
mas fica no meu lugar o bispo de Roma. Ele fica como autoridade. E sob a sua autoridade deve se submeter toda a igreja. É daí que ele vai receber, então, o título de Papa, né? Sim. E aí, então, ele passa a ditar as regras, né? A fazer os concílios, organizar a igreja, estabelecer agora como que a igreja funcionaria nos seus ritos, nas suas ordenanças, né? Mas só que, infelizmente, se afasta da Bíblia para trazer tradições que são humanas. E tudo isso vem de uma maneira sutil, né? Sim. Não vem... Porque muitas vezes a gente espera algumas mudanças, né? Alguns sinais da volta de Cristo como algo extraordinário, e não é, né? O inimigo, ele é sutil. Então ele vem ali devagarinho e tal, e o mundo tá no que tá hoje, né? Verdade. A maioria das pessoas... Não, porque você imagina, para os cristãos que eram perseguidos, jogados nas arenas para os leões comerem. Aí chega agora alguém que fala, mas gente, por que vocês têm que ser assim? Vocês não oraram tanto para que eles fossem conversos, que eles se convertessem? Aí, ó, eles se converteram. O imperador só está pedindo que agora a gente pare de guardar o sábado e passe a guardar o domingo. Por que que não, gente? Não era uma bênção o imperador se dizer cristão, né? Porque o Constantino, ele amanhece aquele dia gritando seus generais e dizendo que ele teve uma visão do Deus cristão, que apresentou para ele uma cruz, dizendo, com este símbolo vencerás, que eles estavam para fazer uma guerra contra umas tribos bárbaras, né? E aí então ele fala para os seus generais, para os soldados, que eles estavam errados, que os cristãos não eram os inimigos. E ele mesmo se diz agora convertido, mas isso era o quê? Uma fachada. Por quê? Porque agora eles percebem que a maioria da população do império era cristã. E eles ficaram com medo, eles falaram, gente, nós estamos jogando eles para os leões comerem, eles já são maioria, se eles fizerem o mesmo agora. Então vamos fingir, vamos cooptar esse povo e vamos trazê-lo para o nosso lado. Mas ele tinha medo, e se o sol me punir? Né? Porque no português a palavra é domingo, mas em qualquer língua do mundo é dia do sol. Né? O inglês, por exemplo, Sunday, né? Soledia, enfim. E aí, então, para ele não zangar o Deus Sol, o que ele mente para os cristãos? Olha, nós não vamos mais adorar deuses, mas nós vamos adorar agora no primeiro dia da semana. E muito provavelmente orientado, né? Olha, eles dizem que esse Cristo que eles seguem ressuscitou nesse dia. Aí, você quer melhor oportunidade do que essa? Verdade. Se ele ressuscitou nesse dia, tá aí, ó, vamos manter a guarda do sol, né? Nós vamos continuar cultuando o sol e eles vão cultuar esse Cristo. Mas nós não vamos deixar o sol com raiva. E o duro foi que a igreja que se organiza naquele primeiro momento não enxerga que a frase de João e Pedro teria que ser eterna. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se foi Deus que deixou o sábado, não me venha o homem dizer, não, mas para ver paz, isso. Vamos fazer assim. Nós não negociamos a verdade. A verdade tem que ser eterna. Como nos nossos dias, né? A gente não pode abandonar a nossa fé. E agora também né? não, nós não podemos negociar. E a gente tem que respeitar as autoridades, mas a gente não pode deixar de guardar a lei de Sempre Deus. que se chocar com a lei de Deus, nós temos que optar pela lei de Deus. Sim. Nós temos que entender que é o preço que, pela fé, nós vamos pagar para sermos fiéis e obedientes e fazermos a vontade de Deus. Né? Esse é o ponto. Gente, tem muito mais coisa para falar, mas o Tiago já chegou ali para mim, que daqui a pouco, né, dá aí o horário da manhã, e ele aí vai ter que encerrar a transmissão, né, que é o culto, né, vai das 9 até as 11h30, mais ou menos. Mas ainda assim eu gostaria que vocês, se vocês tiverem algum comentário a fazer, alguma questão a enfatizar, lembrar a questão das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, né, porque vê, as mensagens angélicas, ó, versos Apocalipse 14, 6 e 7, né? Ah, amigo, espera fazer antes do meio-dia nós vamos parar, pode ficar tranquilo, viu? Para quem está ao vivo, né? Para quem está assistindo, não vamos passar mais uns 10 minutinhos não, ó. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam. Veja, o evangelho eterno. Para pregar para quem? Quem está sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo que, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Veja, quando você lê o mandamento do sábado, diz o quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Ou seja, a primeira mensagem angélica é lembrar os homens, o Criador é Deus, é só Ele que deve ser adorado. Vem a segunda mensagem angélica. Você está aceitando o erro? Então, o que diz o verso 8? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição é o quê? É você fazer aquela coisa errada, que é misturar a Bíblia com doutrinas de homens. Babilônia é confusão. Quando a gente começa a misturar a Bíblia com tradição humana, né? E o último diz, né? Que diz assim, o verso 9: seguiu-se a este outro terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Então veja, é para avisar as pessoas, gente, o erro está aí. Se vocês mantiverem isso, esse vai ser um selo do diabo sobre vocês. E isso vai repercutir no quê no final? Na cólera de Deus, ou seja, ele vai dizer para vocês: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E a Bíblia disse, né? O fogo do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Sim. Só vai queimar o filho de Adão que ficar grudado no pecado, porque o fogo é para queimar o pecado. Ele está grudado no pecado, ele vai queimar junto. A escolha será a gente adorar qual Criador? A gente vai adorar a Deus ou a gente vai adorar a bênção? O usurpador que enganou Adão e Eva, né? A gente é que vai ter que decidir, né? Isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é que os seguidores de Jesus, eles vão ter uma fé não só em Jesus, como eles terão a fé de Jesus. Né? E quando Jesus ele foi tentado, o próprio inimigo usou ali o Salmos 91. Usou a Bíblia, né? Para ver se deixava ele em confusão, né? Justamente. Não diz a tua palavra, os teus anjos darão ordem para que te guardem todo o teu caminho? Verdade. Quer dizer, às vezes o diabo está usando a própria Bíblia para nos enganar. Para tentar enganar, né? E aqui, a Bíblia fala em Mateus 24, fala assim: porque surgirão falsos cristãos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sim. Então, Satanás, ele tem táticas e ele sabe enganar cada um individualmente. Então, por isso, a gente precisa buscar essa fé em Jesus, né? Ter os mandamentos, ter o sinal de Deus e a fé em Jesus e de Jesus. E ter essa capacidade de admitir: posso estar errado, gente. Estudando a palavra, eu estou errado, então agora eu vou fazer o que é o certo. É verdade. E um comentário tão rapidinho que eu gostaria de fazer. Lúcio, fica à vontade. Nos 10 mandamentos, o sábado é o único que ele vem descrevendo, né? Como você deve guardar e o porquê. Né? E lá fala que deve santificar e o guardar. Então, e muitas vezes a gente pensa que nós vamos santificar o sábado. E não é nós que vamos ser santificados pelo sábado. Né? Deus cuidou para nos santificar, para nos dar essa proximidade com Ele, né? Para ter um tempo a mais com Ele e poder ter essa fé de Jesus. Né? Porque no meio da semana é corrida, a gente não tem tempo. Muitas vezes a gente sai de casa, volta meia-noite, dorme, sai de novo. Não tem esse tempo. E o sábado Deus tirou para ter esse tempo com Ele. Né? Essa ligação, ter esse momento. E as pessoas podem indagar: mas gente, o que adianta? Eu não sei que dia que é esse. Amigo, quero te dizer uma coisa. Os estudos antropológicos indicam que a única coisa que não mudou na história da humanidade é a semana. Hoje, para uma tribo aborígene na Austrália, para uma tribo de índios na Amazônia brasileira, para uma tribo de pigmeus no Congo, enfim, para um grupo de esquimós lá na Sibéria ou no Alasca, pode ser qualquer dia, no calendário chinês, no calendário muçulmano, enfim, né? No calendário do Ocidente, vamos trabalhar com a data que nós temos o dia de hoje. Mas pode ser que para eles nós não estejamos mais nesse dia, nem no ano 2024. Pode ser que para eles hoje é o dia 5 do 8º mês, do ano 1100, cada um tem um calendário. Mas o que impressiona os antropólogos é que se você for lá com os aborígenes, se você for com esses índios aqui na Amazônia, com os pigmeus, com os esquimós, enfim, com os muçulmanos, chineses, judeus, árabes, para todos
Hoje é o 7º dia da semana, mesmo que eles não chamem de sábado. Ou seja, em que período da história os povos humanos se reuniram e combinaram? Vamos contar a semana começando hoje? Hoje é o 1º dia, 2º, 3º, 7º. Não, isso vem de quando? Da criação. E Deus preservou para que aqueles que o adorassem no sábado o estivessem adorando justamente no 7º dia. Amém. Como ele estabeleceu lá. Que Deus te abençoe, que você estude a sua palavra, leia o livro Grande Conflito, entre no nosso site, peça estudo se você tem interesse, será um prazer te ajudar. Eu queria continuar falando mais, mas o Tiago está falando para mim, você prometeu que vai acabar antes do meio-dia, então eu vou parar. Mas para terminar então, eu agradeço Lúcia, agradeço a Larissa, peço a Larissa que nos despeça com uma palavra de oração. Oremos. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Pai por estarmos aqui, Senhor Deus, falando de Ti, falando do Teu santo dia. Acreditamos que o Senhor é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer a nossa fé em Ti, para que a gente possa estudar a Tua palavra e entender que o sábado foi colocado pelo Senhor. Amém, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a guardar esse santo dia e que a gente, Pai, possa buscar esse privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, de trazer a nossa família na Tua presença. Amém, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa estar cuidando de todas as pessoas que nos ouviram hoje. Amém. Abençoe a cada uma, Senhor, e que cada um possa tomar a decisão de estar ao Teu lado e de Amém, tomar Senhor. A decisão, Senhor Deus, de guardar o sábado. Abençoe a cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, da última vez eu não fiz isso, mas então vou fazer agora. Até a próxima, se o Senhor assim o permitir. Amém. Muito obrigado por sua companhia.